me perguntaram, que é a seguinte: como é que o Aristóteles critica a teoria das ideias do Platão? Aqui nessa figura a gente tem o Aristóteles à direita apontando para baixo e o Platão aqui à esquerda com uma túnica vermelha e uma camisa rosa, né, ou roxa, apontando para cima. O Aristóteles está à direita aqui, né, apontando para baixo, vestido azul, e o Platão à esquerda. Essa figura aí vai ter um significado interessante. Mas primeiro, antes de eu responder o que o Aristóteles, como é que o Aristóteles critica a teoria das ideias do Platão, eu preciso revisar rapidamente o que é a teoria das ideias. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é só um tira-dúvidas, então eu estou aqui fazendo um resumo do resumo. Então calma, isso aqui não é uma aula. Em resumo, o que é a teoria das ideias do Platão? É você dizer que a realidade, o que existe, poderia ser dividido em dois tipos. As coisas que são sensíveis, que a gente pode ver e tocar, e as coisas que são apenas inteligíveis, que a gente pode só entender. Então, novamente, você tem a questão o que existe, o que é que existe, e cada filósofo vai ter uma resposta para isso. Isso se chama a teoria ontológica que ele tem. O que é a ontologia de um filósofo? Então, o que é a ontologia do Platão vai ser? Se você perguntar para Platão, o que é que existe? Bem, ele vai falar, existem essas coisas que a gente vê, esse livro, eu, você, esse computador, uma maçã, mas vai ter coisas para o Platão que existem, mas a gente não consegue ver nem tocar, nem chutar por aí, né? Nem esbarrar. São coisas que a gente consegue entender apenas. Vou dar um exemplo para ajudar a entender o que o Platão acredita, mas já vou adiantar que o Aristóteles não concorda com isso. O Aristóteles acha que está tudo errado. Vamos lá, mas por enquanto eu estou só revisando Platão. O que Platão vai dizer? Que quando você olha para vários objetos e você chama todos eles de cadeira, você reconhece que todos eles são diferentes, mas todos eles ainda assim são cadeiras. E você olha para outros objetos e você reconhece que eles são homens, todos eles são seres humanos, apesar de serem muito diferentes, um é baixo, um é magro, né, tem cor de cabelo diferente, tem cor de pele diferente, ainda assim todos são homens. E quando você olha para vários objetos diferentes, você reconhece que todos eles são cadeiras, você tem que se perguntar o que significa a palavra cadeira. Qual é o significado da palavra cadeira? Para o Platão, a resposta é uma ideia. O que é uma ideia? Calma, a ideia para o Platão não está na sua cabeça, não. Por isso que eu até prefiro chamar de forma. É uma forma que é um objeto abstrato, que está fora da sua cabeça. Na verdade, essa forma de cadeira, que é o significado da palavra cadeira, ela é eterna. As cadeiras que você vê e pode tocar, elas podem ser destruídas. Mas o significado da palavra cadeira, que é esse objeto abstrato, ela existe independente da gente. O que é independente da gente? O que é existência independente da gente? Se todos os homens morrerem, se todas as pessoas morrerem, tá? A ideia de cadeira, ou melhor, a forma de cadeira, que eu prefiro esse nome, né, forma, ela vai continuar existindo. Se todas as cadeiras do mundo forem destruídas e desaparecerem, ainda assim a forma de cadeira continua idêntica a si mesma. O que é um objeto abstrato? Vamos tentar explicar. Né? Isso é bem. Eu vou dar uma analogia aqui que vocês já viram isso em aula, mas é o seguinte: quando você olha para a tela do seu computador, você não vê um retângulo, você vê algo que tem a forma retangular. Quando você olha para a tela do seu celular, você não vê um retângulo, você vê algo que tem forma retangular. Quando você olha para um livro, você não vê um retângulo, você vê uma coisa que tem forma retangular. Então, qual é a forma do retângulo? A forma do retângulo não é algo que você pode tocar, segundo Platão. É algo que você pode entender, você entende o que é um retângulo, certo? Da mesma forma, esse exemplo de cadeira. Você consegue ver que esses objetos na sua frente são cadeiras. Só que, como é que você entende o que é uma cadeira? Para o Platão, tem a ver com você acessar, não é com os olhos, mas é com a mente, a entender o que é uma cadeira. Ou seja, ter um acesso, não com os olhos, não com a mão, mas com entendimento ao que é a cadeira. Se esse exemplo ainda não ficou bom, vou te dar mais um exemplo. Repito, isso aqui não é uma aula de Platão, isso aqui é só para te lembrar. Justiça. Você vê pessoas que são justas, ou você vê uma atitude justa, ou você lê sobre justiça, mas você não vê a justiça. Qual é a cor da justiça? Você consegue tocar na justiça? Não, a justiça é um conceito, é um objeto abstrato, entendeu? É um objeto abstrato, justiça. A palavra justiça em cada língua vai ser diferente, né? Em inglês é justice,
em português é justiça. Mas o que é o significado dessas palavras todas, né? Justiça, justice, o que é esse significado? Para o Platão, é algo que você não pode ver nem tocar, mas você pode entender, que é a ideia de justiça ou a forma de justiça. Então, quando você olha e entende que alguém foi justo, ou fez uma ação justa ou injusta, para o Platão você entende essa ação justa como sendo justa porque você acessou pela mente a ideia de justiça. Você entende o que significa a palavra justiça pelo intelecto, pela mente. Por isso que o Platão chama dessas coisas que você pode ver e tocar de mundo sensível, ou melhor, a gente no ensino médio chama, né, para te ajudar, ente sensível. São coisas como cadeira, mesa, coisas que você pode ver e tocar. Tem cor, tem peso, tem aspereza. E entes inteligíveis são os entes que você pode entender. Apesar de você não poder tocar, nem ver, nem dizer qual é a cor. Mas você pode entender. Você não pode entender o que é uma cadeira? Você não entende o que é justiça? Claro que você entende. Tá? Então, a gente chama que a metafísica, ou a ontologia, melhor dizendo, do Platão, né? Se você perguntar a Platão o que existe, ele fala, tem essas coisas que a gente vê, mas as coisas que a gente vê são perecíveis, mudam. Mas tem as coisas que a gente entende. E essas coisas são permanentes. Por isso que é mundo inteligível, que você pode entender, mas não ver. Tá, isso aí foi só um resumo. Então você pode dizer que a teoria das ideias do Platão, ela envolve explicações de como a gente entende as coisas, tem a ver com conhecimento. Então eu vejo vários objetos, eu toco vários objetos, porque eu digo que eles são cadeiras e outros são homens. Tem a ver com essas entidades abstratas, que são a forma de cadeira, a forma de homem, que são eternas, inclusive, para o Platão. E por isso ele vai dizer que o mundo inteligível, que é onde moram essas ideias, essas formas, ele é mais real do que o mundo sensível, porque o mundo sensível está em constante mudança. Seu celular está aí bonito, mas daqui a 1000 anos ele vai estar todo quebrado, não existir mais, inclusive, vai ser só átomos ali, acabou. Mas o entendimento do que é celular, ele, digamos assim, ele é eterno. Isso aqui é só uma revisão. Isso aqui, o Platão está apontando para cima. É porque é como se fosse esse mundo que você só pode entender, é como se ele fosse no céu, digamos assim. Isso é só uma analogia. Esse aqui é um quadro do Rafael, que foi pintado em 1500. Hoje ele está ali na Itália. Esse quadro é imenso, tem vários filósofos, pensadores, mas só importa para a gente esses dois aqui. O quadro é bem maior do que esse aqui que você está vendo. Se chama Escola de Atenas. Procura aí no Google depois, Escola de Atenas. Você vai ver, é um quadro lindo, enorme, tem todos os filósofos lá do mundo, ou muitos filósofos, quer dizer. O Platão está apontando para cima e ele é velhinho, com essa barba branca, porque ele é mais velho do que Aristóteles, ele foi professor de Aristóteles. Ele está apontando para cima e segurando esse livro sobre o Timeu, que é sobre a criação do mundo. Por que ele está apontando para cima? A gente pode entender que tem a ver com a teoria das ideias. O Aristóteles não aceita a teoria das ideias, ele não acha que tem esse mundo abstrato que você não pode ver. Ele aponta para baixo, você está vendo? E ele está segurando a ética. A ética é algo bastante prático, digamos assim. Enfim, o Aristóteles foi aluno do Platão e foi o aluno mais inteligente do Platão. Ele discorda de várias coisas do Platão e uma delas é essa. Ele não aceita a teoria das ideias. De maneira bem resumida nesse vídeo, o que eu quero responder é como Aristóteles critica a teoria das ideias. Isso é uma coisa... Ele tem vários argumentos para não acreditar nessa teoria das ideias, mas de maneira sucinta, direto ao ponto, bem simplificado, a crítica do Aristóteles vai ser a relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. A relação entre as coisas que você pode ver e tocar e essas supostas ideias, que para o Aristóteles é uma mera suposição do Platão que ele inventou aí, que existem essas entidades abstratas que você entende, né, e não está na sua cabeça, mas você consegue entender, né, mas não tem cor, não tem peso, essas coisas aí para o Aristóteles o Platão inventou aí da cabeça dele. A imaginação. Ele errou, infelizmente. E qual é a crítica do Aristóteles? É o seguinte, Platão, suponha que esse negócio aí existe, esse mundo com essas entidades abstratas, que você chama de ideiaformas. Como é que é a relação delas com o mundo sensível? Como é que esse objeto que eu posso ver e tocar se relaciona com essa abstração aí, né? Essa ideia abstrata da ideia de cadeira? Como é que funciona essa relação? A relação de participação é meio complicado, né? Como é que eu sei que uma coisa é uma cadeira porque essa coisa tem uma relação de semelhança ou participação com uma ideia de cadeira? Esse é o ponto. O Aristóteles, em uma frase, ele vai criticar. Como é que existe essa relação entre
uma coisa que eu posso tocar, que eu chamo de cadeira, e essa coisa que eu consigo entender que é a forma de cadeira. Como é que está essa relação entre um mundo sensível e um mundo inteligível? É o que? Uma semelhança, uma participação? Simplificadamente, essa é a crítica. Vou fazer depois um vídeo mostrando um dos argumentos do Aristóteles contra a teoria das ideias do Platão. Mas o que você precisa guardar? O Aristóteles não concorda com a teoria das ideias. Ele acha que é um dualismo, né, porque separa o mundo em dois. Isso para Aristóteles é uma besteira. O que existe para Aristóteles são essas coisas que a gente pode ver e tocar. Tá, se o Aristóteles não aceita a ontologia do Platão, ou seja, não aceita a resposta que o Platão dá ao que existe, qual é a resposta do Aristóteles ao que existe? O que é a ontologia do Aristóteles? Se você perguntar para o Aristóteles o que existe, o que ele vai responder para você? O Aristóteles ele é bem pé no chão. É isso mesmo que você está pensando, que todo mundo no senso comum pensa. Essa cadeira particular, essa outra cadeira particular, esse gato aqui na minha frente, esse computador, eu, você, seu pai, ou seja, objetos individuais, objetos concretos individuais. O seu caderno. Então, essas coisas que você olha e vê, pode tocar e pode contar, inclusive, por isso são objetos individuais, o Aristóteles chama de substância, é um nome bonito para isso. Então, Sócrates é uma substância, o seu gato é uma substância, o seu computador é uma substância, o seu caderno é uma substância. Substância é um nome que ele dá para essas coisas. E para ele, essas substâncias são sempre compostas de matéria mais forma. Matéria mais forma é igual a substância. Então, o Sócrates ele é composto de uma matéria, lá, óbvio, tem ossos, ele tem músculo, sangue, mas ele tem uma forma. Essa forma está no próprio Sócrates. Diferente do Platão, que a forma de ser humano estaria se relacionando com o Sócrates, não. É como se estivesse já dentro lá do Sócrates a forma dele. Tanto é que Aristóteles ele vai falar que não existe matéria sem forma, então tem forma sem matéria. Por exemplo, pensa numa matéria. Ela sempre vai ter uma forma, um formato. Ah, não, mas é uma matéria... O professor, imaginei aqui uma massinha toda esquisita. Não, mas ainda assim tem uma forma. E por Aristóteles, você não tem como pensar numa forma que não tenha matéria, certo? Você pode até pensar, mas não vai existir uma forma sem matéria. Qualquer coisa que tenha uma forma também vai ter uma matéria. Então essas coisas para Aristóteles sempre vêm juntas. Eu costumo explicar de uma maneira bem simplificada para o ensino médio o seguinte: quando você vê um cavalo particular, onde é que está a cavalidade do cavalo? Para Platão, né? O que faz o cavalo ser um cavalo? É a ideia abstrata, ou a forma abstrata de cavalo, que mora lá no mundo das ideias, no mundo inteligível. Não está na sua cabeça, não, para Platão. Agora, para Aristóteles, onde é que está a cavalidade do cavalo que você está vendo? O que significa cavalidade? O que faz o cavalo ser um cavalo? No caso do Aristóteles, está no próprio cavalo. Então, a cavalidade do cavalo, para o Aristóteles, está no próprio cavalo particular que você está vendo. Entendeu? Que a gente chama de forma. Então, o cavalo que você estaria vendo, ele tem uma matéria e tem uma forma. Essa forma, para o Aristóteles, está no próprio cavalo. Não tem como você separar do cavalo. Não tem como essa forma sobreviver fora do cavalo, não, porque essa forma faz parte do cavalo. Para o Platão, não. Ela existe independente do cavalo. Lembra? O Platão afirma a existência independente de entidades abstratas. O Aristóteles ele nega, ele acha que isso é uma besteira. Tá? Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, que responde ou afirma, né, que o Aristóteles não concorda com a teoria das ideias, esse dualismo entre separar o mundo sensível e o mundo inteligível para o Aristóteles, isso não dá para entender, isso é problemático. E o que Aristóteles põe no lugar é essa ideia de que a forma já está junto na substância individual, né? A cavalidade do cavalo está no cavalo, entendeu? Vou ficar por aqui.